Muito bom dia, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Neste domingo de manhã, são 9 horas 40 minutos, dia 30 de março de 2025. E no domingo é o dia que a gente geralmente estuda o mercado e vê o que vai acontecer, o que a gente espera que aconteça na semana que está iniciando. Ontem no Instagram a gente fez um vídeo sobre como foi a semana passada. E essa semana a gente está entendendo realmente um cenário um pouco mais complexo. Porque a gente tem no dia 2 de abril, basicamente, o dia do tarifaço do Trump vai ser o dia D, digamos assim, em que literalmente os Estados Unidos vai começar realmente a aplicar tarifas recíprocas para vários países, e isso pode isolar a economia americana de uma grande parte de mercados mundiais. Como que o mercado vai responder exatamente a isso? Como que vai ser as próximas semanas ou mesmo meses após isto? Será que nós teremos um circuit break na quarta-feira? Será que nós teremos um movimento de queda forte? O mercado não vai sentir isso? Ou o mercado já precificou isso na sexta-feira no movimento de queda importante que a gente observou? Bom, todas essas perguntas associadas à ideia de que nós teremos um payroll na semana que vem tornam a semana que vem extremamente volátil e bastante difícil. Quando a gente coloca aqui o nosso cenário, deixa eu colocar a tela para a gente poder ver. Aqui a gente tem o S&P 500. O S&P 500 que realmente fez um forte movimento de queda na sexta-feira, esse é o gráfico diário, né, indo na direção do que seria o fundo prévio. Comentei com vocês anteriormente que para mim o S&P 500 estava formando um V15. Até este momento, para mim, a ideia mais provável de movimentação do mercado era a de um V15. V15 é uma recuperação em V agudo, a formação de um V, com literalmente o mercado voltando na mesma intensidade de queda que ele fez, voltando para este ponto que aqui está. Essa era a movimentação mais provável que eu via para o mercado, isto até, digamos assim, quarta-feira dessa semana. Infelizmente, na verdade até quinta-feira da semana, que foi aqui quinta-feira. Mas na sexta-feira realmente o mercado pesou de forma bastante intensa. Não houve, os dados econômicos não vieram muito positivos. De fato, a gente veio com o índice de confiança do consumidor bastante depreciado. A inflação até veio um pouquinho em linha com o que estava sendo esperado, no núcleo de inflação, nada demais. Eu acho que o que mais pesou realmente são as questões das tarifas do dia 2 de abril e ao mesmo tempo as tensões geopolíticas que não conseguem livrar-se desse momento. O fato é que Trump não tem dado muita tranquilidade para o mercado. Um dia ele fala uma coisa, no dia seguinte ele fala outra coisa, e essa incerteza de que para que lado vão as coisas faz com que o mercado fique extremamente arredio, tenso e difícil de ser trabalhado. Próprio QQQ, quando a gente olha aqui, Nasdaq, também fez um movimento bem feio na sexta-feira, vindo na direção que seria o fundo prévio. É possível que seja um mastro e flâmula, em que a gente tenha feito mastro, flâmula com mais um mastro? É possível, eu não acho muito provável, mas é possível. O fato é que se a gente perder aqui esse ponto em 464, o suporte mais próximo do QQQ encontra-se apenas em 424. E lembre-se que isso está diretamente atrelado, sem dúvida alguma, ao universo de criptos, porque o universo de criptos hoje trabalha muito atrelado ao universo do QQQ e a renda variável americana. Então, olhando isso e entendendo isso dessa forma, a gente percebe que o cenário é um cenário que inspira muito cuidados, tá? Infelizmente, nós não temos neste momento uma situação que pudesse acalmar os ânimos do mercado. É possível que chegue na quarta-feira e Trump desista completamente ou modifique completamente o cenário de tarifas, e se isso acontecer, podemos até ter uma resposta bastante positiva do mercado. Então, o fato é que, neste atual nível de incerteza que estamos vivenciando, todas as possibilidades têm que estar construídas na nossa, digamos, nosso preparativo para o mercado. Aqui eu vou colocar o ouro, só para que vocês vejam como está evoluindo o gráfico do ouro, que segue realmente rompendo topos históricos, acelerando num ritmo brutal,
topos e fundos ascendentes, rompeu os 3 mil dólares, já existe projeção de ouro a 3.300, 3.200 dólares. O fato é que a China continua comprando muito ouro, tá? A China continua realmente fazendo compras cada vez mais importantes do ouro. Algumas pessoas estão cogitando até a possibilidade da China estar tentando criar um padrão de ouro, tá? De tanto ouro que eles estão comprando. Enquanto que os Estados Unidos parece tentar ir na direção de um dólar BTC, ou seja, dólar lastreado em BTC ou em criptos. A China parece ir na direção de lastrear a sua moeda em ouro. O fato é que a gente está olhando essa tendência de alta do ouro e, ao mesmo tempo, quando a gente olha o gráfico do Brent, que é o gráfico do petróleo, o Brent tocou uma zona de suporte aqui em 70 dólares. A nível de mundo, a nível de inflação, para nós é melhor sempre o petróleo mais barato possível. Um petróleo abaixo de 68 seria favorável para reduzir as questões inflacionárias no mundo. Tá? Então isso aqui, como tocamos esse suporte, boa possibilidade de voltarmos para 80 dólares. E isso até favorece algumas ações como a ExxonMobil e mesmo a Petrobras. E a gente pode olhar depois, dar uma olhada nelas especificamente. Quando a gente bota o gráfico semanal do QQQ, ele havia dado um forte sinal de fundo há 2 semanas atrás, aqui. Era um sinal muito bonito, tecnicamente falando. Rompeu o sinal, acionou o sinal de compra. Tudo indicava um movimento de retorno para cá. E, infelizmente, com o peso que entrou na sexta, tivemos dificuldades. Continuamos bastante sobrevendidos no semanal, sim. A verdade é que o mercado americano, assim como o mercado de criptos, os dois mercados estão extremamente sobrevendidos no semanal, tocando zonas de suporte. Os dois fizeram candles de reversão, mas não estão encontrando pressão compradora suficiente para segurar no atual suporte. Isso está acontecendo no QQQ, isso está acontecendo no SPY, isso está acontecendo no mercado americano e no mercado de criptos. Vamos olhar aqui algumas ações específicas, por exemplo, Apple. Se a gente coloca o gráfico da Apple aqui, não é um gráfico feio. A gente não poderia dizer que é o fim do mundo para a Apple. A Apple está em cima de um topo anterior rompido. Média móvel. Estocástico. 1, 2, 3 de compra. Não chega a ser um gráfico que causaria desespero, pânico ou dor. De fato, não é. Como a gente tem um movimento aqui, teoria de candle fechado, o movimento da Apple mais provável ainda seria retomar para pelo menos essa região, eventualmente esta região. Então, Apple não parece ser o final dos tempos. Microsoft, e a Apple 34 vai na mesma linha, é óbvio. Microsoft continua tocando a zona de suporte, continua sobrevendida, fez um sinal de reversão aqui, assim como grande parte do mercado, 1, 2, 3 de compra, rompeu esse sinal. E logo em seguida entrou pressão de venda na sexta-feira novamente. Sexta-feira foi um dia caótico para o mercado, como a gente está vendo. Vamos ver como é que vai ser a segunda-feira. Se a segunda-feira o mercado vai conseguir dar uma respirada, aliviado ou não, após ter passado o final de semana pensando no seu relacionamento com o mundo, podemos por assim dizer. A gente tem Amazon. Vamos passar pelas 7 mais fortes. Amazon, lindo canal de alta num gráfico semanal, estocástico lento sobrevendido, média móvel subindo, linha de tendência de alta, 1, 2, 3 de compra. Só que não temos ainda o sinal de compra do diário. O sinal de compra do diário não rolou ainda. A gente até rompeu o topo anterior, sim, rompemos o topo anterior. Mas ainda podemos dizer que estamos num retângulo em fundo dentro do gráfico diário de Amazon. Não me surpreenderia que ele até perdesse essa mínima na segunda e depois rompesse essa máxima, formando aqui um padrão de mola, um padrão de busca de liquidez de venda para depois poder voltar a subir de fato, como a gente está olhando, e aí construir um padrão de queda base rally. Geralmente, antes do padrão de queda base rally, a gente tem a tentativa de perda do fundo anterior justamente para capturar a liquidez de venda que está abaixo desse fundo que aqui encontra-se. Celestica. Celestica, no gráfico semanal, este é o gráfico semanal da Celestica, também sobrevendida, como grande parte das empresas americanas,
também fez um 2-3 de compra nesse fundo dado por uma linha de suporte inclinada que é esta. No gráfico diário, aproximou-se dessa região aqui. Para mim, ela está localizando um ponto bastante interessante de reversão, sim. Tá? Quando a gente observa o mercado fazendo um movimento de recuo, e ele aproxima-se de um suporte mais importante, um time frame mais longo, como é o caso da Celestica, e dele faz um movimento de alta, e essa alta é significativamente maior que as altas prévias. O próximo movimento de recuo é o que eu chamo de truque de entrada. Esse próximo movimento de recuo geralmente vem até a retração de 61 da última perna de alta. Então ele vem até a retração de 61. E quando ele chega aqui, ele faz o fundo, não perde o fundo anterior e vira. Então, quando a gente olha esse momento da Celestica, para mim, ela gera uma oportunidade bastante atraente de um swing trading que eu tomaria posição nessa ruptura. O meu stop ficaria abaixo dessa mínima que aqui está, em 76,94. E meu alvo está no mínimo em 123. Então, a gente tem uma relação risco-benefício aqui bastante interessante, é 37% para cima, com um stop de uns 11% para baixo. Uma empresa que tem bons resultados, bons números, ela me interessa. Nvidia. Nvidia deixou de ser o bicho, pessoal. Nvidia não é mais a ação da hora. Tá? Eu acho que a Nvidia está... ela está num canal de baixa. Esse é um canal de baixa, topos e fundos descendentes, como a gente está vendo aqui. Ela deve retestar o seu fundo prévio aqui estabelecido. E como ela está numa tendência de baixa, talvez até mesmo perder a região de fundo em 104,81. Então, para mim, não há, até porque ela fez um padrão muito bonito de venda aqui. Esse duplo topo observado é um dos melhores padrões de venda que pode ser trabalhados. Ele é muito frequente dentro do universo de criptos. Ou seja, tu tem uma tendência de baixa, o mercado repica, faz um duplo topo e cai mais. Tá? Exatamente isso que a gente está vendo dentro da Nvidia neste momento observável. QBT, por outro lado, ação do setor de computação quântica, não se intimidou na sexta-feira, pelo contrário, fechou perto da máxima, parece construir um triângulo ascendente ou um mastro e flâmula. Se isso aqui for um mastro e flâmula, poderíamos projetar um alvo de QBT voltar para o seu topo anterior aqui, e isso seria quase 50% para cima. Então eu vou ficar muito atento aqui, qual vai ser a movimentação da QBT para a semana que vem, especialmente se ela conseguir romper $9, ela vai chamar muito a atenção de compradores, assim como a QBTS, vai na mesma pegada. Engraçado que foi um movimento mais visto na QBT do que na QBTS ou mesmo na Ionc. A Ionc também não puxou, e mesmo a Rigetti, que é do mesmo setor, também não puxou. Quem puxou foi a QBT. Muito estranho o movimento de sexta-feira na QBT, muito incomum e fora do normal. A gente tem outros ativos interessantes, como o Palantir, que também não mostra mais aquele vigor, aquela pujança que ela estava. Realmente o Palantir deu uma enfraquecida. Ela, ao perder, digamos assim, esta região aqui, ela forma 1, 2, 3 de venda e aparentemente desejo de retornar para a região de $75 sem grandes suportes antes disso. De fato, eu esperaria que fizesse um recuo até pelo menos 0,61. Essa região aqui, perto de 79, $80, seria um ponto que eu ficaria bastante atento para a Palantir. Bom, além da Palantir, a gente tem outros ativos que chamam a atenção. Iota Sansara. Se tu olha o gráfico diário, está horroroso. No gráfico semanal, não tão feio assim. Mas o fato é que ela perdeu o último fundo, que aqui está definido. E agora ela opera dentro de uma estrutura de baixa. E nessa estrutura de baixa, o movimento mais provável, que seria voltar para cá, foi anulado. E agora voltaríamos para um recuo, retestar o fundo anterior, Iota Sansara, que é uma empresa que ainda não tem bons múltiplos, digamos assim. Ela é um projeto de empresa que pode vir a ter bons resultados, mas por enquanto ela não tem. Ao perder essa média móvel aqui, que é a média móvel de 80, ela fica feia. E se perder esse fundo aqui,
mais feia ainda, é o local onde deve estar o stop de todas as pessoas que estão compradas na IOTA nesse momento. FTAI tenta se recuperar do escândalo que ela se envolveu recentemente, né? Rompeu aqui, mas eu vejo ela dentro de um triângulo simétrico. Eu não observo nada como interessante de trabalhar em FTAI nesse instante. Eu me retirei dela rapidamente e agora estou de fora de FTAI, não querendo entrar tão cedo neste ativo. Lilly segue sendo a boa empresa que ela costuma ser. Ela está lateralizada. Eu acho que o setor farmacêutico está ganhando bastante recursos nesse momento. Eu vejo a Lilly tendo rompido a sua linha de tendência de baixa do gráfico semanal e feito um primeiro pullback. Então, para mim, ela rompeu, faz o recuo. Esse recuo senta em cima do topo anterior rompido, forma 1, 2, 3. Se nós voltarmos a romper essa região de 856 na semana que vem, para mim ali ele deve retomar a movimentação de alta e reiniciar o longo processo de alta que ela costuma trabalhar. E que daí vai ter deixado esse período de inverno aqui para trás, como nós estamos olhando. Então Lilly está interessante sim. Lilly ela está em um ponto gráfico que me atrai. É uma região de suporte, topo anterior rompido, 1, 2, 3 de compra. Ok, se nós tivermos realmente uma situação um pouco menos catastrófica para o mercado americano na semana que vem, estaremos felizes em relação a isso em si. Bom, vamos olhar aqui outras empresas que chamam a atenção. A DMA Biologics continua sua tendência de alta, ela não se importou com o movimento de queda no mercado, segue movimentação, aproximando-se de um topo anterior em 23 dólares. Então esse é um ativo que segue bastante forte. A Agnico Eagle Mines segue a sua tendência de alta. Essa aqui é uma mineradora americana que trabalha em cima de ouro. Então ela explora a mineração de ouro. E como o ouro está rompendo seu topo histórico, obviamente esta empresa está rompendo seu topo histórico também. Recuos nesse ativo podem ser interessantes. Está relativamente interessante trabalhar swing trade nela na ponta da compra, esperando por 1, 2, 3 de compras ou barras vermelhas ignoradas. Pode ser uma estratégia bastante interessante aqui. A VGO, que era a empresa que brilhou muito no ano passado, nesse momento não está indo tão vigorosamente, passou o ano inteiro recuando, já tem 28% de queda no ano, está se aproximando de um topo de um fundo anterior, que é a região de suporte mais próxima, em 160 dólares, está sobrevendida, ainda não gerou um sinal claro de entrada. Vamos esperar que ela forme um 1, 2, 3 de compra aqui em cima, para que então nós possamos cogitar alguma operação nela. Nesse momento ela fez uma alta, duplo topo, e voltou aqui, vai voltar aqui, está com o objetivo de voltar aqui para esse fundo prévio em 157,83. JPM, JP Morgan, galera. Eu tinha tomado JP Morgan, comprei JP Morgan e na sexta-feira eu vendi posições. Saí da posição porque, apesar de eu entender que ela tinha feito um belo movimento e que a oportunidade de retorno para cá era muito grande, eu não gostei da forma como se comportou na sexta quando perdeu esse 1, 2, 3 de venda aqui. Ó. Então vejam, estocástico leito sobrecomprado, média móvel de 80 caindo, 1, 2, 3 de compra construído. Para mim isso aqui é permitido construir até mesmo um tridente de pitchfork, que é um padrão que eu gosto muito de trabalhar e que eu explico lá no treinamento Trader Estrategista. O alvo aqui de JP Morgan nesse momento é essa linha mediana e portanto aqui eu realmente me afastei direto. O pessoal lá da Trader Up também tem bastante direto acesso à movimentação ao treinamento Trader Estrategista. Inclusive, eu sugiro aos amigos, se vocês estão de boa, tranquilos na vida, seriamente, nesse domingo, cogitarem a ideia de vocês assinarem a Trader Up. Vou fazer um período de jabá aqui, obviamente. A Trader Up basicamente é uma assinatura para traders que tem como objetivo entregar para traders as melhores estratégias possíveis de trading. Tem 10 treinamentos completos aqui e, no meu entendimento, para quem está machucado pelo mercado, reabilitação para traders poderia ser ótimo, mas eu acho que o Trader Estrategista é, sem dúvida alguma, o melhor treinamento, onde eu explico exatamente essa estratégia aqui. Por que isso aqui foi um ponto de venda
dentro da JP Morgan. Na Trader Up a gente tem um time inteiro, tem o Thiago, tem o Marco, tem o Rafa, que são 3 analistas CNPITs que fazem as transmissões todos os dias. Eu faço a parte educacional, geralmente nos cafés de correções todos os dias da semana, tá? E também tenho 2 períodos que eu falo somente de criptos, terças-feiras e quintas-feiras às 18h30. Então, e segundas-feiras, por exemplo, amanhã de manhã, eu vou estar abrindo o pregão, abrindo o mercado junto com o pessoal. Na sexta-feira também, para acompanhar ao vivo o que está acontecendo. E esses treinamentos todos aqui disponíveis. Tá? E no meu entendimento, ainda tem as recomendações de compra e venda sendo feitas pelos analistas, tanto de mercado brasileiro, americano, quanto de criptomoedas. Cara, honestamente, não tem nenhuma assinatura de plataforma de traders melhor que esta no país. Essa é a minha opinião. E isso por um preço extremamente em conta. No meu entendimento, por R$109 ao mês é algo absurdamente acessível para que todos possam participar dessa comunidade gigantesca que está acontecendo na Trader Up. Bom, voltando para cá, então, para mim, nesse momento, minha saída da posição foi quando perdeu essa mínima e agora eu vou procurar por novas compras, eventualmente novos sinais de entrada na JPM, quando tocar essa linha mediana do tridente Pitchfork que está construído aqui, como a gente está vendo, né? O que mais que a gente tem de interessante neste momento? No mercado americano, a gente tem alguns ativos que conseguem, ainda assim, manter uma certa movimentação mais de alta do que de baixa, né? Então, nem todos os ativos estão em franco desastre. A gente tem que estar atento em relação a isso. E nesse momento, eu estou procurando trabalhar realmente aqueles que estão mais fortes do que o resto do mercado. XYF, esse aqui é o índice do setor financeiro. XYF segue numa forte tendência de alta, tá? Seguindo em topos e fundos ascendentes num gráfico diário e num gráfico semanal. Claro que comprar aqui já fica um pouco mais esticado e difícil de ser trabalhado, né? Isso aqui que vocês estão vendo é o que recebe o nome de Bull Run, tá? E dentro de um Bull Run existem algumas estratégias possíveis de se trabalhar, tá? Uma das estratégias possíveis de se trabalhar um Bull Run é a seguinte: você vai deixar uma ordem de compra. Você vai deixar uma ordem de compra 1 centavo abaixo da mínima do dia anterior. E seu stop não vai ficar na mínima do dia anterior, mas de 2 dias anteriores. Então, se o cara comprar aqui, o stop dele fica aqui. Seguindo essa regra, o cara teria comprado este candle 56 com seu stop na mínima do candle 54 e o trade teria ido. O cara teria comprado este ponto aqui, que seria o candle número 52, com seu stop ficando abaixo do candle 49. O cara teria comprado, por exemplo, essa situação aqui, que ele comprou esse candle 45 com seu stop abaixo de 42. Aqui ele levou um stop. Aqui ele fez uma compra neste ponto aqui, com seu stop nesse ponto, e ele leva um stop. Mas, de uma maneira geral, essa é uma ótima forma de trabalhar dentro de bull runs, dentro de cenários eminentemente altistas, como o que a gente está vendo na XYF. Bull Specialty Holdings, Bullhead. Observe uma forte tendência de alta no gráfico diário, também no gráfico semanal, topos e fundos ascendentes. Então, sim, isso aqui é a beleza que existe no mercado americano. A gente tem mais de 20 mil ativos e dentro desses 20 mil ativos nós vamos ter alguns que vão manter sua tendência de alta e outros que não vão conseguir manter. Obviamente que se a gente quer operar do ponto de vista de trabalhar as tendências de alta, trabalhar os ativos mais fortes, nós vamos imediatamente pegar o quê? Nós vamos procurar os ativos que estão mais consistentes, tá? Os ativos que estão mais poderosos, os ativos que estão mantendo suas tendências de alta e que estão operando bons movimentos. Aqui no Brasil, óbvio que o cara pode operar muitos desses ativos através das BDRs. Então a gente tem uma Amazon 34 aqui, a Amazon 34, que é a BDR da Amazon, em que tu compra particularmente BDRs de Amazon neste ponto específico. Eu olho isso aqui como um gráfico semanal interessante, sem dúvida alguma, um gráfico semanal que está próximo à zona de suporte,
Então o cara pode, se ele quiser operar mercado americano, ele não precisa especificamente operar as ações americanas, se ele poderia trabalhar especificamente as BDRs. E aí, olhando essa situação, entendendo o cenário de BDRs, e nós falamos sobre BDRs acredito que a gente falou sobre BDRs em um vídeo aqui no canal, vocês podem depois dar uma olhada nele, procurando por o que são BDRs. Quando a gente coloca aqui, a gente tem inúmeras delas em movimento. Algumas delas não têm liquidez. Na verdade, grande delas aqui no Brasil não tem muita liquidez. A gente tem que cuidar com a liquidez das BDRs aqui. Observem que vamos dar uma olhada nelas. Se tem alguma que está extremamente interessante nesse momento. No gráfico diário. Para swing trade. Isso aqui eu não procuro. Eu procuro não operar quando tem a média maior de 80 caindo. A gente tem uma ATT aí, ó. Isso aí é um ativo que me interessa. Trabalhando no potência de alta, canal de alta. A VGJT4 está perto de um suporte, mas não reverteu ainda. Essa aqui não tem liquidez, não tem liquidez, não tem liquidez. Essa aqui está interessante, Alibaba. Banco Santander, bem menos volátil e bem menos complicado. Berkshire, não está num ponto de compra agora. Black também não. C2 também não. CrowdStrike também não. Caterpillar também não. Chevron, num próximo recuo, posso pensar em comprar. A gente viu que o petróleo está num ponto de suporte. Coca-Cola 34 está num gráfico bonito. Calcia 34 não faria nada por enquanto. Cisco está bonitinha, pouca liquidez. Citigroup não está bom. Abaixo da média maior de 80, esqueço, não vou olhar. Acima da média maior de 80, procuro por sinais. Ó, por exemplo, próximo recuo da Exxon 34, eu posso pensar em compras. Próximo, ó, Aerospace eu posso pensar em compras daqui a pouquinho, baixa liquidez. Google 34, nada para fazer por enquanto. Agora, esse nada para fazer por enquanto não significa que eu vou parar de fazer meu DCA. Eu continuo fazendo meu DCA ali sem nenhum problema. Ó, HSBC Holding tá interessante, ó. Seguindo a tendência de alta, bonitinha, não tem muita liquidez, mas é plausível. Johnson & Johnson, tá bonita. Divergência altista no estocástico, duplo fundo, média móvel subindo, tá bonitinha. JP a gente já falou que eu saí por causa da média móvel. Kingsoft tá bonito, ó, em cima de um suporte, em cima da média móvel de 80, estocástico dentro sobrevendido, não tem muita liquidez. O que eu estou procurando quando eu vou passando meus olhos aqui que nem está fazendo? Cara, o que eu estou procurando basicamente são coisas como esta, ó. Esse é o tipo de situação que eu quero comprar. Quando eu tenho uma longa tendência de alta, a média móvel de 80 funcionando como ponto de suporte, e eu tenho então um movimento de retorno até uma zona de suporte, a formação de um sinal de compra, a ruptura, stop aqui embaixo e o alvo 3 vezes meu risco. Eu quero operar modelos bem seguidores de tendência, bem sossegados e absolutamente estáveis. Então, quando pega aqui uma Merck, ó, Morgan Stanley, isso me interessa num gráfico semanal. Eu vou procurar isso dentro de um diário, né? Eu vou procurar ver como é que está o diário se é swing trade. Então aqui, vamos olhar. NVO. A NVO, empresa do Ozempic, está sendo seriamente prejudicada por uma série de notícias de efeitos colaterais do Ozempic e as ações estão pressionando para baixo com força. Netflix está em suporte, mas nada muito famoso, nada muito bom.
As empresas americanas e o mercado americano estão pressionados para baixo. Palantir aí, ó. Nenhuma dessas no diário é um grito de compra desesperado. Não, quase. Spotify tá quase no ponto. Muitas delas estão fazendo um movimento que eu não gosto de ver, que geralmente inicia uma tendência de baixa, que é cortar a média móvel de 80, voltar, formar um topo em cima delas e afundar. Esse tipo de movimento costuma despertar uma longa tendência de baixa, que pode durar vários e vários dias. Obviamente que tudo vai depender de segunda-feira e ver como é que o mercado vai trabalhar essa recuperação aí. Por último, uma coisa que pode ajudar os amigos é a Finviz. Finviz é um site que tem como objetivo entregar aqui um rastreador rápido de mercado americano. A gente consegue vir aqui na parte de screener. E na parte de screener a gente consegue definir uma série de ferramentas que vão nos ajudar a localizar papéis que estejam em tendência de alta. Tanto ferramentas fundamentalistas quanto técnicas. A gente pode colocar aqui, por exemplo, eu quero que mostre todos os ativos que no gráfico diário estejam com a média móvel, por exemplo, de 20 acima da média móvel de 50. Veja que aqui começa a diminuir a quantidade de ativos que estão aqui, tem 140 páginas. Eu quero os ativos que estão com a média móvel de 50 acima da média móvel de 200. Reduziu ainda mais para a quantidade de páginas. E eu quero então, e aí com isso então eu tenho uma quantidade de ativos que estão trabalhando acima da média móvel de 20, acima da média, com a média móvel de 20 acima da média móvel de 50, garantindo com isso uma tendência de alta de prazo mais longo. E daí eu posso ir procurando pelos ativos que estão fazendo sinais de entrada possíveis dentro dessas condições que a gente comentou. Vejo que daí facilita muito a nossa vida como trader para localizar os bons pontos de entrada e os bons pontos de saída que estão acontecendo. Tá? Então o Finviz é um site bem legal, um site de rastreamento de ações americanas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Espero vocês lá na TraderUp para a gente trocar mais ideias sobre o mercado americano, sobre o mercado de criptos e mercados brasileiros, e que vocês tenham um excelente final de semana. E agora vamos para o próximo vídeo que versa sobre criptomoedas.